Afinal, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho do regime militar, do governo Geisel, a abertura política, da revolução política, a revolução dos costumes e das origens do mundo atual. Bora lá? Então, dentre as justificativas, o objetivo de restaurar a disciplina e a hierarquia das Forças Armadas e combater a ameaça comunista que pairava sobre o Brasil é sempre a desculpa para dar golpe, né? Inúmeras pessoas foram atingidas em seus direitos, mandatos foram cassados, cidadãos tiveram seus direitos políticos suspensos e funcionários públicos foram demitidos. Surgiram acusações de tortura em vários pontos do país. As eleições para presidente passaram a ser indiretas, votadas somente pelo colégio eleitoral formado por deputados e senadores. Os partidos políticos foram extintos, surgindo o bipartidarismo com a criação dos partidos Arena, Aliança Renovadora Nacional e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O AI-5 conferia poderes quase que absolutos ao presidente da República. Era um instrumento que legitimava uma maior utilização do aparelho repressivo, dificultando muito as possibilidades de oposição. O ano de 1968 foi marcado pelo início de grandes mobilizações contra a ditadura militar no Brasil, destacando-se as greves operárias mencionadas no enunciado, o movimento estudantil e as manifestações artísticas, principalmente no teatro. A resposta do governo foi o endurecimento do regime com a declaração do AI-5, fato institucional número 5. A luta armada foi uma das principais formas de enfrentar o regime militar. Surgiram grupos de guerrilha que desafiaram o governo, desenvolvendo assaltos a banco, roubo de armas e sequestro de aviões e de diplomatas estrangeiros que seriam trocados por presos políticos. Existiam alas de interesse distinto das Forças Armadas. Existiam os militares linha dura, que eram a favor do controle total do poder pelo exército, e militares como Geisel, que, apesar de também se utilizarem do autoritarismo, procuraram a liberalização política. A luta pela anistia e o surgimento do movimento operário desvinculado dos sindicatos oficiais ligados ao Estado, o milagre econômico tinha ficado para trás e o país começava a viver um longo período de crise econômica com o aumento da inflação. A crise mundial do petróleo atingiu os preços no Brasil, fazendo com que Geisel investisse mais nas empresas estatais, o que desagradou os empresários privados, e começou também a criar alternativas para o petróleo, como o incentivo à produção de álcool, o etanol, que passou a ser o combustível de muitos carros. Nos momentos finais da ditadura, o AI-5 já havia sido extinto, houve a abertura partidária e a aprovação da anistia. Mas apesar das frágeis convicções democráticas por parte do presidente Figueiredo, como podemos observar em sua declaração, a normalização política continuou. Direta Já foi um movimento iniciado no final de 1983 que lutava pelo retorno da democracia no Brasil por meio das eleições diretas para presidente da República. No decorrer de 1984, a campanha mobilizou milhões de pessoas em gigantescos comícios e passeatas em todo o Brasil. Mesmo sem emenda constitucional nesse sentido, apresentada pelo deputado Dante Oliveira, do PMDB de Mato Grosso, não foi aprovada por falta de quórum. No dia da votação, o governo decretou estado de emergência no Distrito Federal e em 10 municípios de Goiás, inclusive Goiânia, e impediu a pressão dos manifestantes. Em julho de 1984, o senador José Sarney renunciou à presidência do PDS e formou a Frente Liberal, que apoiou a candidatura de Tancredo Neves à presidência. Em agosto, a Frente Liberal e o PMDB uniram-se e Sarney foi escolhido como candidato a vice-presidente. Avolumaram-se as adesões à frente, que depois se transformou em partido da Frente Liberal PFL. No final do ano, o colégio eleitoral, composto pelos membros do Congresso Nacional e por representantes das Assembleias Legislativas Estaduais, elegeu a chapa Tancredo Neves José Sarney contra Paulo Maluf. Tancredo Neves foi eleito de forma indireta. O governo não conseguiu eleger seu candidato, Paulo Maluf. A União, olha só quem que era o candidato dos militares, Paulo Maluf, um dos mais corruptos da história desse país. A União da Oposição formou a Frente Democrática, que conseguiu vitória para o seu candidato Tancredo Neves. Com o objetivo de se construir uma sociedade revolucionária, intelectuais, estudantes e artistas passaram a produzir uma cultura engajada. Era um projeto de conscientização das classes trabalhadoras sobre os problemas nacionais. O projeto educacional de Paulo Freire, um método de alfabetização de adultos que tinha por base a conscientização e o universo do aluno. Segundo Paulo Freire, a alfabetização só se daria de fato quando as palavras adquirissem real sentido. O objetivo era educar para a liberdade. Foi um movimento que lutava por uma nova estética à procura de um novo jeito de se expressar culturalmente. Era um contra-arte engajada e a estética revolucionária buscava a capacidade de imaginação e criatividade do próprio público. Era uma grande crítica ao comportamento e aos costumes. O movimento hippie, seu lema era "Faça amor, não faça guerra". Gorbachev pôs fim à burocracia estatal soviética. Ele iniciou uma série de reformas que visavam a transformação da estrutura econômica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Criou a perestroika, a reestruturação das instituições da economia, e glasnost, o processo de abertura política.
A queda do Muro de Berlim marcou o fim da Guerra Fria, a reunificação da Alemanha e a retirada das forças de ocupação militar encerraram um longo ciclo de hostilidades inaugurado após a Segunda Guerra Mundial. A Guerra do Golfo entre o Iraque e a coalizão de países liderados pelos Estados Unidos e a Guerra da Bósnia e Herzegovina, conflitos étnicos entre sérvios, croatas e muçulmanos, Mandela aboliu o apartheid oficial, iniciando uma nova era de igualdade de direitos na África do Sul, independentemente da raça. Discordo, desde a fundação do Estado de Israel em 1948, árabes e judeus disputam este território. Apesar das tentativas de acordo de paz entre essas nações, infelizmente esses povos vivem em conflito até hoje. Infelizmente, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem curtiu, dá um dislike. Até a próxima.